students. Good morning, good afternoon, good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo aí agora. Ok, let's go down to the business. Vamos direto ao ponto aí, ok? Book She, page 17. Book She, página 17. Ok, então vamos lá. Ele costuma, does he usually. Ele costuma realizar, does he usually accomplish, does he usually accomplish. Ele costuma ir a shows, does he usually go to concerts, does he usually go to concerts. Ele costuma se divertir, does he usually have fun, does he usually have fun. Onde ele costuma se divertir, where does he usually have fun, where does he usually have fun. Ele não costuma se divertir, doesn't he usually have fun, doesn't he usually have fun. Ele não costuma tirar um cochilo, doesn't he usually take a nap, doesn't he usually take a nap. Também tem um doze off. Doesn't he usually doze off, doesn't he usually doze off. No passado é dozed. Doesn't he usually doze off. Ele não costuma ir à faculdade, doesn't he usually go to college, doesn't he usually go to college. Ele não costuma pagar adiantado, doesn't he usually pay ahead of time, doesn't he usually pay ahead of time. Ele costuma, aí eu coloco o S no final dos verbos, tá? Só para afirmar, pode ver que não tem mais, vai ser só aqui para afirmar, tá? Por exemplo, ele costuma pagar adiantado. He usually pays ahead of time. He usually pays ahead of time. Ele costuma cumprir. He usually fulfills. He usually fulfills. Ele costuma sair. He usually hangs out. He usually hangs out. Ele costuma sair com a tia dele. He usually hangs out with his aunt. He usually hangs out with his aunt. Ele não costuma. He usually doesn't. E o S sumiu, ou seja, o verbo vai voltar para a base. He usually doesn't hang out with his aunt. He usually doesn't hang out with his aunt. Até porque o S já está na negativa aqui, doesn't. Então não precisa dele nos verbos. Ele não costuma dormir na casa da tia dele. He usually doesn't sleep over at his aunt's house. He usually doesn't sleep over at his aunt's house. Coloca o aunt aqui ou qualquer outra coisa que você quiser. E apóstrofe de posse aí, né? Casa da tia, no caso aqui, aunt's house. He usually doesn't sleep over at his aunt's house. Ele não costuma passar na casa da minha tia. He usually doesn't hang out at my aunt's house. He usually doesn't hang out at my aunt's house. Ok? Então, hang out with é sair com, passear com. Hang out at é passar em. Ok? Ele não costuma pegar no meu pé. He usually doesn't pick on me. Ele não costuma discutir. He usually doesn't argue over. Ele não costuma ir à balada. He usually doesn't go clubbing. Ele não costuma fazer barulho, muito barulho, né? He usually doesn't make a lot of noise. Para falar mais rápido, a lot. Não precisa falar of, não. Som de V, não. Só a lot. He usually doesn't make a lot of noise. He usually doesn't make a lot of noise. Ele não costuma contratar um vendedor ou vendedora. He usually doesn't hire a salesperson. He usually doesn't hire a salesperson. Ok? E caso você já saiba, é isso mesmo. Usually pode ser o famoso geralmente. E para você que não sabe, descobriu agora, pode ser geralmente, tá? Ou geralmente ou costuma. Aí, evidentemente, que é questão de lógica, né? Por exemplo, se eu traduzir ele como geralmente, vai ficar assim, ó. Ele geralmente realiza. Agora, como costuma, né? Ele costuma realizar.
Viu? É o português que muda, não é o inglês, tá? Vamos lá para os exemplos. A que horas ele costuma acordar? É what time does he usually wake up? É what time does he usually wake up? Agora, como geralmente, a que horas ele geralmente acorda? Tá vendo? O que ele geralmente discute sobre. Opa, ninguém fala assim, né? É sobre o que ele geralmente discute. Sobre o que ele costuma discutir. What does he usually argue about? What does he usually argue about? Por que ele costuma ir trabalhar? Why does he usually go to work? Why does he usually go to work? Onde ele costuma dormir? Where does he usually sleep? Where does he usually sleep? Ou onde ele geralmente dorme? Com quem a irmã com quem a irmã dela costuma sair para passear? Who does her sister usually hang out with? Who does her sister usually hang out with? Viu? Vai trocando pronomes aí por, por nomes, tá? Lembrando que no caso do does, eu falo de singular, então tem que ser só um nome só, tá? De coisa de pessoa. Who does her sister usually hang out with? Pause o vídeo e vai falando na sua velocidade. Quem ele costuma ver de manhã? Who does he usually see in the morning? Who does he usually see in the morning? Em quais lugares ele costuma ir? Em quais lugares ele geralmente vai? Tá vendo? É o português que mudou. What places does he usually go? What places does he usually go? E na negativa, isso mesmo, só trocar o does por doesn't. Um exemplo em quais lugares ele não costuma ir, ou ele geralmente não vai. What places doesn't he usually go? Viu? Ok? Make up your examples. Crie, invente seus exemplos. Ele costuma acordar às 5 da manhã. He usually wakes up at 5 p.m. He usually wakes up at 5 p.m. Ele costuma discutir sobre a faculdade. He usually argues about the college. He usually argues about the college. Porque ele costuma precisar. Because he usually needs to. Ou porque ele geralmente precisa. Because he usually needs to. Precisa o quê? Ir trabalhar. Eu não preciso falar o go para ser repetitivo. É igual ao português. Você não fala o trabalhar. Só porque ele geralmente precisa. E eu já sei do que se refere. Because he usually needs to. Ele costuma dormir na casa da mãe dele. He usually sleeps over at his mom's house. He usually sleeps over at his mom's house. A irmã dela, isso mesmo, não tem nada de dan não, aquele dan não, tá? Isso aqui, ó, né? O, a, os, as. No inglês, não. Você vai direto na pessoa, no pronome, melhor dizendo, ou na pessoa, né? Quando for nome. Her sister usually hangs out with her dead friend. A irmã dele costuma sair com o amigo do pai dela. A irmã dele costuma, ou geralmente sai, com um amigo do pai dela. Her sister usually hangs out with her dead friend. Her sister usually hangs out with her dead friend. Her sister usually hangs out with her dead friend. Ele costuma ver minha mãe, ele geralmente vê minha mãe. He usually sees my mom. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas é sees. He usually sees my mom. Ele costuma querer ir para balada. Balada não, balada. Ele geralmente quer ir à balada. He usually wants to go clubbing. He usually wants to go clubbing. Viu? Nas afirmativas eu sempre coloco o S. Se você não vê isso nas ruas, nos TikToks, conversa de ruas, é porque todo mundo comete erro, então é normal, isso pode acontecer. Mas caso você vai fazer algo formalmente, né, acadêmico, aí você tem que saber as regras gramaticais, que nem em português. Eu não posso, em contexto acadêmico formal, falar nós vai, ou escrever nós vai. Tem que ser nós vamos. Mas na rua nós entendemos, e assim no inglês também acontece. Ele não costuma acordar, ele não costuma acordar às 5 da manhã. Tá vendo? O S já sumiu, porque ele veio para negativa, doesn't. Ele não costuma acordar às 5 da manhã. He usually doesn't wake up at 5 a.m. He usually doesn't wake up at 5 a.m.
Ele não costuma discutir sobre nada. Lembrou, né? Anything, porque aqui é negativa. He usually doesn't argue about anything. Ó, o link aqui, ó. About it, about it, about it, about anything, about anything. He usually doesn't argue about anything. He usually doesn't argue about anything. Porque ele não costuma precisar. Porque ele geralmente não precisa. Because he usually doesn't need to. Because he usually doesn't need to. Junto tudo. Need to. Ele não costuma dormir na casa da namorada dela. He usually doesn't sleep at her girlfriend's house. He usually doesn't sleep at her girlfriend's house. Ela não costuma sair. Ela não costuma sair, ela geralmente não sai. She usually doesn't hang out. She usually doesn't hang out. Ah, você colocou o she agora? Sim, porque o doesn't ainda é da família do he, do she e do it. Lembra? She usually doesn't hang out. Ele não costuma ver a mãe dele. He usually doesn't see his mom. He usually doesn't see his mom. Ele não costuma sair para passear. He usually doesn't go out. He usually doesn't go out. Connecting words. Para não, a fim de não, in order not to. In order not to. Portanto, sendo assim, therefore. Therefore. Por esse motivo, por essa razão, ou simplesmente por isso, né, nas ruas por aí, por isso, for this reason, sempre que, toda vez que, whenever, ou então, every time, toda vez que. Question words. Quantos anos? How old? Que distância? Qual distância? How far? De quem? Whose? Mãe de quem? Whose mom? Casa de quem? Whose house? Namorada de quem? Whose girlfriend? Ok? E assim vai. Quem mais? Who else? Qual? Quando há opção de respostas, which? Ok? That was the class of today. Thank you for attending. Bye bye. See you in the next class.